Boa noite, torcida tricolor. Aqui quem fala é o Igor. Esse aqui é mais um vídeo pro canal Flupedia. Sejam todos bem-vindos. Então, gravando o vídeo um dia praticamente após o jogo de ontem, mas pelos mesmos motivos conhecidos, né? O jogo ontem acabou muito mais tarde do que o normal e o trabalho também durante o dia não me deu esse tempinho que eu costumo gravar o vídeo, né? Pra fazer uma análise, um bate-papo mais do jogo de ontem, no qual o Fluminense foi bastante guerreiro, acreditou no resultado, né, no empate, e olhando todas as circunstâncias da partida, né, o Fluminense jogar praticamente a partida com meio time titular, o resultado foi muito bom, porque jogar lá em Bragança Paulista historicamente é muito ruim. O Fluminense tinha perdido quatro e empatado só uma, né, antes desse jogo, e, e com esse empate de ontem dá uma amenizada. Se não fosse pelos seus erros, provavelmente poderia ter vencido o jogo, porque eu até também comentei no último vídeo, né, que o Fluminense deveria fazer uma partida melhor do que ele fez na quarta-feira, porque ele na quarta-feira ele já tinha uma vantagem de 2-0, então o Fluminense jogou nitidamente com o time sentando em cima do resultado, com o time usando a vantagem que ele tinha construído, e com o gol do Nenê, a vantagem só ficou ainda maior. Então ficou muito claro que o Fluminense teria que sair para o jogo, né, fazer uma partida diferente. E com um time, por exemplo, com o Fred ausente, né, e com o Abel no ataque, a gente teria provavelmente um time com mais mobilidade. Mas como o Martinelli no jogo ruim e o Wellington acabou entrando no seu lugar, acabou que não adiantou muita coisa, né? E tem algumas questões similares ao ano passado, ao confronto do ano passado, né? Que foi 2-1 o Bragantino lá, né? Mas a única diferença é que hoje o time do Fluminense ele conseguiu marcar os gols, não perdeu todas as oportunidades igual o Evanilson no passado perdeu dois gols na cara. E se a gente for perceber, o começo do jogo de ontem foi muito igual, muito parecido com o jogo do ano passado, né? Porque o Bragantino vai fazer um gol muito rápido e também com uma falha do goleiro, né? Ano passado o Muriel tinha falhado no gol do Bragantino, né? Que foi no chute de longe, que o Muriel acabou soltando a bola e o Bragantino marcou no rebote. Ontem o Marcos Felipe ele acabou chutando errado na saída de bola, e o Bragantino em 3 4 toques acabou marcando o primeiro gol. E é uma marca do time do Bragantino. Se ele tiver espaço, ele vai chegar com uma naturalidade na cara do gol, de uma maneira incrível, porque são todos jogadores que são habilidosos, são rápidos, né? E o estilo de jogo do Bragantino ajuda, né? Então é uma coisa que eu também eu venho reparando, né? O Marcos Felipe tem essa dificuldade com, com, com a bola no pé, né? E na hora do gol o Roger ficou muito puto, né? Pelo fato de terem recuado para ele, isso no começo do jogo, né? Então, assim, se existe uma ordem, eu não estou querendo dizer aqui que o Roger está certo ou errado nessa ordem que ele dá, mas se existe uma ordem para você não recuar essa bola para o goleiro, você não pode ficar fazendo isso durante o jogo, né? Só se for uma situação muito complicada, né? Que é inevitável você não tocar pro goleiro. Mas depois do gol, o Marcos Felipe praticamente não teve nenhuma bola recuada para ele. Então, assim, precisou tomar o gol para acontecer essa situação. Então foi muito parecido. Você já começa o jogo sofrendo um gol, né? É uma situação muito complicada. É, E só que ano passado o Nenê fez o gol no minuto seguinte, então em 3 minutos já tinha um empate muito rápido. O Fluminense não conseguiu isso. Mas é engraçado, o Fluminense estava jogando bem. Ele tomou o gol, mas o Fluminense não se abateu com o gol, né? O Bragantino ele tentou algumas finalizações de fora da área com o Aderlan, que era o jogador mais perigoso do Bragantino no jogo junto com o Arthur. O Claudinho não teve uma marcação especial. O Fluminense deixou o Claudinho jogar de uma forma muito livre. E, e se o Claudinho tivesse um time num dia muito bom, o time do Bragantino poderia ter feito uns 3 4 gols no primeiro tempo, mas não era a noite do Claudinho, né? Mas o Fluminense tentava construir suas jogadas, o Ganso fazia uma boa participação no primeiro tempo, você vê que o time tocava a bola melhor, ele tinha uma posse de bola maior do que o outro jogo, só que o time não finalizava. E o Bragantino continuava finalizando de fora da área, continuava levando perigo. E
principalmente nas costas do Egídio, né? O jogo era tudo em cima do Arthur com o Egídio. E no mano a mano o Arthur vai ganhar, porque o Arthur é muito habilidoso, né? E o Egídio, a gente sabe das deficiências que o Egídio tem nessa parte defensiva. O Fluminense vai ter oportunidade no fim do primeiro tempo. E aí já foi mais uma questão de ser refém da bola parada, né? Vai sair um escanteio que o Ganso vai cabecear na trave, já aos 39 e no rebote. O Caio Paulista vai tentar dar um voleio e a bola vai para fora. No lance seguinte, o Caio Paulista vai receber um passe na entrada da área, vai estar e vai sair um outro escanteio, mas acabou sendo muito pouco para o Fluminense em questões de finalização, porque demorou muito para finalizar, mas a gente via que era uma atuação melhor do que a atuação de quarta-feira, né? E eu também cheguei falando no último vídeo, né? Um 2-1 na quarta-feira ia doer bem menos do que um 2-1 no jogo de ontem, né? Porque como eu falei, são 3 pontos, né? Contra o Bragantino vale mesma pontuação do que o jogo contra o Cuiabá, a mesma pontuação do jogo contra o Flamengo, contra o São Paulo e o que for, né? E no segundo tempo o Fluminense começou melhor, né? E até antes do segundo tempo, tem o segundo gol do Bragantino, né? Eu esqueci de citar, né? Que o Fluminense vai terminar melhor o primeiro tempo, mas numa jogada errada, né, do Caio Paulista ali no meio de campo, o Bragantino novamente vai roubar a bola e vai fazer o gol. E se você for reparar, novamente com aquela tranquilidade de dar 3, 4 passes e chegar na cara do gol com facilidade. Isso que o Bragantino não jogou com o centroavante novamente, né? Ele jogou com o Ítalo, o Hurtado, que é reserva e que meteu 2 na Copa do Brasil. Ele não esteve disponível porque ele está na Copa América. Então, assim, pelo placar foi muito ruim, né? Você terminar o primeiro tempo com 2-0 nas costas é muito ruim. Mas a atuação não era péssima, a atuação não condizia tanto com o resultado. Foram 2 gols sofridos em erros propriamente do Fluminense, e obviamente o Bragantino teve essa competência de aproveitar a situação. Mas no segundo tempo o Fluminense começou melhor, né? Você vai ver o Caio Paulista mais ligado no jogo, você vê o próprio meio de campo mais ligado na partida. Vai ter uma jogada que o Claudinho ele vai dar um passe de calcanhar e ele dá um passe errado. O Caio Paulista cruza, o Abel praticamente recua para o Cleiton, mas já era uma oportunidade. Então o Fluminense já estava mostrando que ia jogar de uma postura diferente, que o Fluminense ia atacar. E um pouco depois desse lance, lá por volta dos 15 minutos, vai ter substituições, né? O Ganso vai sair, vai entrar o Bobadilha e vai entrar o Kaique no lugar do Luiz Henrique. Assim, na hora, eu pensei, porra, né? O Roger tá equivocado, porque o Ganso tava fazendo o jogo se movimentar, né? O Ganso tava fazendo uma boa partida. E você tirar o cara que tá construindo as jogadas e colocar o Bobadilha, que é um jogador mais pesado no ataque, e ter 2 jogadores de área em campo, né, que era o Abel e o Bobadilha, eu imaginei que o Roger fosse pensar no jogo aéreo. Ele ia abdicar de jogar e ia focar somente no jogo aéreo. E quanto ao Kaique com o Luiz Henrique, é um pouco mais complicado, porque aí é o seguinte, se você for pegar os dados, né, dos números do Kaique na temporada, os números são bem melhores que o do Luiz Henrique, para o Luiz Henrique começar como titular. Né, o Kaique tem 4 gols e 3 assistências, o Luiz Henrique ainda não fez gol na temporada, ele deu 2 assistências. Então, assim, o Kaique, por mais que ele não esteja entrando, não tenha entrado bem nos últimos jogos, e o Luiz Henrique também não tenha feito bons jogos, fica muito difícil você defender que o Luiz Henrique seja titular e o Kaique não. Por mais que o Luiz Henrique tenha essa função mais de ser mais aplicado na parte defensiva, mas você já tem 2 laterais que ficam dosando subida o tempo todo. Você já tem o Caio Paulista que já faz esse tipo de jogo. E, então é muito complicado, porque você vai ficar sempre brecando o ataque o tempo todo, eles vão se desgastar muito rápido. Então era uma saída começar com o Kaique e não com o Luiz Henrique, mas o Roger preferiu dar essa questão do apoio da parte defensiva e o Luiz Henrique não vem jogando bem. O Luiz Henrique vem atrapalhado, não vem com confiança, o Luiz Henrique vem errando as jogadas. E o Kaique ontem entrou muito bem, porque o Kaique também teve 30 minutos para jogar. O Kaique não entrou faltando 15 minutos, 10 minutos. O Kaique ontem teve um pouco mais de tempo para poder arriscar, né? Então,
O que eu imaginei é que o Roger ia focar mais na jogada aérea e abortou a ideia de jogar com um passe ali no meio de campo, porque também tinha aquela dificuldade de o Martinelli não jogar. Né? E o Iago ficava jogando sozinho, né? Nesse sentido de marcação, tentava buscar e armar, ao mesmo tempo armar jogadas e roubar essas bolas, então era muito complicado para o Fluminense conseguir fazer alguma coisa. Então foi uma substituição que na hora no Twitter todo mundo reclamou, todo mundo. E eu não tiro a razão da torcida. Né? Só que o Roger, ele apostou as fichas dele nesse tipo de jogada. Na primeira jogada dos dois juntos, vai rolar um passe do meio de campo pro Bobadilha, o Bobadilha ele vai se chocar com o goleiro, vai ter uma disputa, e a bola sobra pro Abel, o Abel ele chuta meio que prensado com o defensor do Bragantino, está por cima. Mas aquilo, em 3 minutos, você já via que o Fluminense era mais ataque. Você via que tinha uma presença de área, uma presença de ataque, que ele não estava tendo. Né? Por mais que ele tivesse com mais posse de bola do que nos outros jogos, o Fluminense não estava conseguindo acertar o gol, não estava conseguindo, com a bola no pé, com a bola rolando, criar algum tipo de perigo. O Bragantino vai ter 2 oportunidades com o Claudinho e com o Elinho, né? Oportunidade que a bola vai passar raspando na trave, mas o Fluminense tentava jogar. Né? O Fluminense não estava psicologicamente mal, não estava abalado. O Fluminense, no intervalo, deveria ter rolado algum choque de realidade ali, que você via que os jogadores não estavam abalados por estarem sofrendo aquela derrota. Eles acreditavam que poderiam conseguir um empate na partida. Mas só que o tempo ia passando, a situação ia ficando mais difícil, e aos 29 o Fluminense faz o primeiro gol. Né? Primeiro que vai sair um cruzamento, o Caio Paulista vai chutar e o Léo Ortiz em cima da linha praticamente tira a bola que ia entrar. Né? E no lance seguinte o Caio Paulista faz gol, vai ter um cruzamento, o Bobadilha vai raspar de cabeça e o Caio Paulista vai fazer o gol. O Caio Paulista era o único jogador de ataque que vinha tentando fazer alguma coisa no primeiro tempo, teve oportunidades. Né? O Abel mais lutou do que tentou, do que teve oportunidades no primeiro tempo. O Luiz Henrique estava mal, então o Caio Paulista vinha no primeiro tempo também tentando sair carregando a bola lá de trás. Ele vem buscando esse amadurecimento, ele vem buscando aproveitar essa oportunidade. Você vê que ele está com confiança, você vê que o Caio Paulista, ele praticamente tudo que ele vem tentando, ele vem conseguindo. As coisas vêm dando certo para o Caio Paulista e ele é super merecedor disso. Como eu já falei também, ele não é tecnicamente o melhor dos atacantes dos pontos que o Fluminense tem. Mas o Caio Paulista é o jogador que está aproveitando a oportunidade. Então, a velocidade que ele tem, a estatura que ele tem, a obediência técnica que ele tem, tática também, vem prevalecendo em comparação ao Kaique, em comparação ao o Luiz Henrique, por exemplo. E o Luca, nem cito muito, porque o Luca praticamente nem entra nos últimos jogos. Então o Fluminense focou naquele tipo de jogo e ficou muito claro que o Fluminense ia buscar o empate. Ele ainda tinha tempo, ele tinha 15 minutos mais os acréscimos, então provavelmente ele tinha mais uns 20 minutos. Aí o Roger vai mexer novamente, vai sair o Samuel Xavier machucado, vai entrar o Calegari, vai entrar o Nenê no lugar do Wellington. Então ficou muito claro. Né? O Nenê vai entrar, vai ser um perigo a mais na bola parada, já tendo 2 jogadores de altura no ataque. Mas ao mesmo tempo o time ficou um pouco desorganizado, porque você tinha Kaique, você tinha Bobadilha, você tinha Abel em campo. Né? E é uma situação que você acaba o jogo praticamente com 3, 4 atacantes e com 2 meias. Ficou muito, muito, muito claro essa questão do time, né? Ó, vai ser, seja o que Deus quiser, vai ser na bola aérea mesmo que a gente vai tentar empatar o jogo, não vai ser com a bola rolando. E o Bragantino começou a ter espaço, o Bragantino começou a ter oportunidades. Numa dessas oportunidades, o Claudinho na cara do gol vai chutar. E o Calegari vai tirar a bola que já estava entrando. O Calegari ele vai colocar o pé em frente à bola do Claudinho e a bola vai para escanteio. Aquela tirada ali foi um gol do Fluminense. Porque se o Calegari não está naquela posição ali, não está aquele posicionamento de área ali defensivo, o gol do Bragantino tinha saído e fim de papo, a gente não teria oportunidade de empatar o jogo. E na última bola praticamente do jogo,
vai sair o gol do Fluminense, que vai sendo uma roubada de bola em cima do Claudinho, que o Iago vai estar ali perturbando o tempo todo, né, junto com o Caio Paulista. Eu falei que o Fluminense ia terminar o jogo com 4 atacantes, o Caio Paulista era o outro jogador, né, de ataque, então ele tinha o Kaique, o Caio Paulista, o Badilha e Abel, e só 2 jogadores no meio de campo, que era o Nenê com o Iago. E numa dessas bolas, nessas pressões, que foi praticamente parecido com o segundo gol do Bragantino, o Fluminense rouba a bola no meio de campo com o Iago, que dá o passe pro Nenê, o Nenê vai cruzar e vai rolar uma mão do Bragantino, que se não me engano é do Fabrício Bruno, e pênalti pro Fluminense. E se a gente também for reparar, né, o Abel vai chutar o pênalti, né? No jogo contra o São Paulo, o Abel sofreu o pênalti, mas quem bateu foi o Nenê. E isso mostrou também ontem que o cobrador agora é o Abel. Se o Fred não está em campo, é o Abel que vai bater. E o Abel também vem merecendo. Porque se o jogo de ontem não foi um jogo tecnicamente bom dele, ele participou do jogo. Ele tentou fazer a pressão na saída de bola, ele tentou usar o pivô dele, ele tentou fazer alguma jogada diferente, mas era muito mais difícil, né? Pela mudança que o Fluminense teve durante o jogo. E eu defendi no último vídeo, ó, se for mudar, muda 2 peças, no máximo 3 peças, mas 5 jogadores diferentes é muita coisa. E também é aquilo, eu também comentei que o jogo a ser poupado era contra o Cuiabá, né? Porque no jogo de quarta-feira o time estava visivelmente morto. Então, cara, tenta poupar contra o Cuiabá, que você tem uma probabilidade maior de vitória poupando, do que contra o Bragantino. Você já tem 2 jogos no mesmo estádio, no mesmo estado, uma diferença de 3, 4 dias. Então dá para você chegar e dá para você descansar, né? Os jogadores teriam um hiato de 5, 6 dias para poder treinar e jogar contra o Bragantino, né? Entre o primeiro jogo da terceira fase, o jogo da volta e o jogo de ontem. E acabou que essas mudanças surtiram efeito durante o jogo, mas com a garra e com a disposição dos jogadores, o Fluminense conseguiu empatar, o Abel bateu muito bem pênalti e o jogo terminou empatado. Ontem o time foi um time aguerrido, a gente não pode deixar isso de lado. O Roger, com a insistência dele, pode pagar caro em algumas situações, porque eu sou um cara que no começo eu critiquei muito o Roger, depois do jogo contra o River Plate ele deu uma acalmada nessas críticas, porque havia uma evolução, mas ele ainda continua muito teimoso. E eu falei, se o Wellington for substituto do Martinelli na Libertadores, a probabilidade de a gente não conseguir a vitória no primeiro jogo é muito grande, né? Então não deveria ser dessa forma que o Wellington deveria ser escalado. Ele não deveria ser a primeira opção do Martinelli, né? Você tem o Calegari, que tem essa posição original. Você tem o André, que tem um alto número de desarmes. No começo do Carioca ele teve um número muito alto de desarmes. É um jogador que sabe fazer uma múltipla função também no meio de campo. Você pode botar até o Ganso como volante, como ele jogou com o Diniz, mas você não pode colocar o Wellington. O Wellington ontem teve uma jogada que foi esse lance que eu comentei do Claudinho com o Elinho, né? Claudinho chutou por cima, depois o Elinho. Um desses foi numa saída de bola errada do Wellington, né? Porque o Wellington não é um jogador de marcação. O Wellington é um jogador que geralmente chega atrasado nas bolas. É um jogador que a questão do passe, ele tenta mais dar um passe longo do que ter um passe curto mais certeiro. Então, assim, é um jogador totalmente diferente. Acho que dos jogadores que tem no banco, né, para os jogadores titulares, para os jogadores reservas, acho que a discrepância maior que existe em campo entre os atletas é entre o Martinelli e o Wellington, né? O Fred tem um substituto à altura, o próprio Nenê tem um Ganso que é um substituto à altura, o Kaique está ali substituindo o Gabriel Teixeira. Então, assim, você não pode ter o Wellington, que é um jogador totalmente diferente do Martinelli. Ontem ficou visível que isso não pode acontecer. Se o Fluminense teve que pagar caro perdendo o Carioca para mudar o esquema de jogo dele, e o estilo e as peças para o jogo contra o River, eu espero muito que o jogo de ontem tenha servido pro Roger não colocar o Wellington como titular nos próximos jogos, ou sequer pensar nessa possibilidade. Mas também tem que parabenizar o Roger, porque o empate veio também na teimosia dele de achar que com 2 atacantes na área o Fluminense poderia conseguir fazer os gols, e ele fez.
Então ele acabou consertando a cagada com muita sorte. E é um time que é bom, também tem que ter sorte. Não é só contar com o tempo todo com as suas virtudes, né? Você tem que também ter um pouco de sorte, você também tem que acertar no que você está pensando, né, cara? Se na cabeça dele é isso que vai acontecer, é isso que tem que ocorrer, é isso que vai acontecer, a consequência disso vai ser o gol, ele tá de parabéns, mas a consequência dele foi colocando o time para frente, com o time marcando, mas não vai ser com o Wellington. O Wellington já teve a oportunidade de ser titular contra o Botafogo, por exemplo, o time foi muito mal, pior do que ele já vinha jogando. Então, essas situações, né? A gente vem conversando. O time ontem terminou com um triplo de finalizações, em comparação à quarta-feira. A posse de bola, o Fluminense teve mais posse de bola que o Bragantino, a primeira vez no campeonato que ele tem mais posse que o, que o adversário. Então isso também muda um pouco a pegada do time, né? O time não ficou abalado com os 2-0. Isso é bem importante ressaltar, que o time do Fluminense não se entrega. Você pode reclamar do Roger que for, você pode reclamar dos jogadores o que for, mas o time não se entrega. E foi um resultado muito bom, porque o Fluminense, desde 2012, que ele não começava o brasileiro sem perder nas 3 primeiras rodadas, até brinquei no Twitter, ganhei um engajamento legal, mas aquilo ali é só uma brincadeira, né? E os 2 primeiros jogos como visitante também foi contra paulistas, naquele Campeonato Brasileiro de 2012 o Fluminense foi tetra, mas é só uma brincadeira, não tem, é só uma coincidência feliz no que eu fiz, né? Do que propriamente um fato que vai acontecer, né? Mas é uma tabela que desse ano começou difícil também, mas eu acho que o do ano passado foi muito mais complicada. E tem um jogo agora contra o Santos, que é um adversário que o Fluminense pode conseguir vencer, é um time que não está bem, né? Que acabou de empatar com o Juventude, que é na Libertadores, então é um jogo que se o Fluminense for com o time titular, e deve com o time titular, porque ele tem que jogar com o time titular, o Fluminense tem chances de vencer, o Santos é um dos times que o Fluminense mais venceu na história do brasileiro, e isso ajuda. Na questão do desempenho dos jogadores, o Marcos Felipe falhou no primeiro gol. Ontem ele estava bem mais inseguro do que nos outros jogos, teve um chute na entrada da área que o Marcos Felipe quase deixou a bola passar por baixo das pernas. É aquilo, né? Ele vinha numa levada boa de jogos e ontem já não foi tão bem. Na quarta-feira ele foi um espetáculo em sua atuação. Ontem ele não foi bem. Samuel Xavier saiu do jogo machucado. Ele não fez um jogo muito bom em comparação aos que ele vinha fazendo. Talvez ele esteja sentindo um pouco o ritmo das partidas, né? E o Calegari, que entrou em seu lugar, ele entrou bem e salvou o Fluminense de tomar o terceiro gol. O Nino, ele não começou o jogo muito bem, mas ao passar dos minutos ele foi melhorando. Não teve culpa nos gols, né? Assim como o David Braz. Eu não achei que o David Braz fez uma estreia como titular ruim. É um zagueiro que inventa menos, né? Ele não tem aquela confiança do Lucas Claro e muito menos do Nino. Então ele é um zagueiro que tenta mandar um lançamento para frente, né? Que vá pegar um jogador com mais pivô para conseguir algum tipo de falta lá na frente. Tudo bem que o primeiro gol saiu nesse tipo de jogada recuada e depois eles não repetiram mais isso durante o jogo. Mas eu acho que a lição ficou no sentido de aprendizagem para o time. Não achei que ele fez uma partida ruim, tá? Isso também ficou muito claro que o Bragantino não tinha um atacante de área ali perturbando o tempo todo, já que o Ítalo faz mais um falso 9, né? Se o Fluminense tivesse um jogador igual o Hurtado no ataque ali, né, contra ele, seria pior. Então, eu não vou dizer que a dupla fez uma partida ruim, porque não fez. Não comprometeu. O Egídio ficou no mano a mano o tempo todo com, com o Arthur e não fez um bom jogo, né? Até que no primeiro tempo aquela jogada do cruzamento pro Ganso no escanteio foi ele que bateu, mas não foi uma partida muito boa também, foi um pouco melhor do que o jogo de quarta-feira, mas é aquilo, né? Aquela questão de não ser um jogador de confiança da torcida, e isso pesa muito para ele. O Wellington, já falei tudo que eu tinha que falar, não vou repetir quanto ao Wellington. O Iago, mais uma vez, é incansável, fazendo a cobertura o tempo todo, tá na parte de trás do campo, na parte da frente, o mapa de calor do Iago é impressionante.
e vem mostrando ser o xodó da torcida. Não tem a velocidade de um Fresquinha, pelo contrário, o Iago vem sendo um jogador muito versátil, um jogador de muita colaboração com o elenco, um jogador que vem se entregando demais, que quer jogar todos os jogos. Isso é muito importante porque ele acaba criando identificação com o time. E não só com o título de você criar identificação, idolatria, a vontade, a garra e a superação. Mostra que isso também é um fator que, juntando os outros, pode ajudar numa possível idolatria, numa possível xodó para a torcida, né? Um possível um caso de amor entre a torcida e o Iago. O Ganso vem fazendo uma partida muito boa, há um mês ele não era titular e vem fazendo um bom jogo. A gente não entendeu essa substituição, mas acabou que é aquilo, né? Que eu falei também anteriormente. Né? O Ganso sempre faz o time jogar um pouco melhor que o Nenê, só que o Nenê geralmente decide. O Nenê decidiu porque o cruzamento que tocou no braço do jogador do Bragantino saiu do cruzamento dele, né? Do pé dele. Quando o Ganso estava em campo, o jogo estava 2-0. O Ganso saiu, em seguida o time fez o primeiro gol e depois empatou. Então é aquilo, né? O futebol é bola na rede, acima de tudo, né? Por mais que a gente queira ver sempre o Fluminense vencer e convencendo, tem jogos que nem sempre o Fluminense vai vencer, mas se o Fluminense puder lutar e jogar bem, lutar, o Fluminense tem que fazer disso, o seu estilo de jogo. E ficou muito claro, né? Não vou dizer que o empate saiu simplesmente por causa do Nenê, né? Mas ele foi importante nessa construção, mas o Ganso acabou não sendo, né? Nessas vias de situação de finalização, gol, pênalti sendo do pé dele e tudo mais. O Ganso acabou sendo substituído. E também tem aquilo, né? Eu prefiro ter o Nenê e Ganso brigando pela posição ou a torcida caindo no pau pelos dois do que estar brigando por João Carlos e Kaique, João Carlos e Júnior Dutra, ou Kelvin e Evandro, né? A gente tem que brigar sempre pelos melhores jogadores, a gente tem sempre que brigar porque o Fluminense tem um elenco recheado de boas opções e não de jogadores que são jogadores com nível bem abaixo do time que tem a camisa do Fluminense. É, Quanto ao Caio Paulista, também já falei, jogador muito voluntarioso e que mereceu o gol, né? E estava ligado, e tá ligado nessas jogadas. No primeiro tempo que teve essa cabeçada do Ganso, ele estava no segundo pau esperando o rebote, ele quase fez gol. Ontem, na jogada que o Bobadilla também raspou igual o Ganso, ele estava no segundo pau e cabeceou e fez gol. Então isso mostra que ele está estudando esse tipo de jogada. O Gabriel Teixeira teve essa oportunidade no jogo de quarta-feira, ele não aproveitou, ele estou para fora. Então ele mostrou que sabe ler o adversário, sabe aproveitar a jogada. Foi um gol de oportunismo ontem. Ele foi oportunista no gol. E todo gol do Caio Paulista é importante. O Caio Paulista não faz gol em vão, um gol que vai aumentar o placar. Pelo contrário, o Caio Paulista faz gols que ou o Fluminense empata, ou o Fluminense vira, ou o Fluminense reage com os gols dele, né? O Abel também já falei, teve poucas oportunidades, né? Mas é um jogador muito útil e fez o gol de pênalti com categoria e ajudou bastante o time, aguentou todos os 90 minutos. O Fred tem um bate substituto à altura. O Luiz Henrique também comentei, não fez uma boa partida, vem sentindo, o Kaique entrou muito bem e isso já é uma boa notícia pra gente, né? Porque ele precisa ter mais tempo, né, em campo, ele não pode entrar faltando 15 minutos, 20 minutos, é muito pouco, né? O time todo já está desgastado e só ele que vai estar mais leve para jogar, então o time às vezes não pode ter o pique que ele tem porque ele é muito rápido. O Fred não vai conseguir aproveitar no final do segundo tempo ou um outro jogador, um tipo de pique do Kaique, porque ele é muito mais rápido, né? Então eu gostei muito da entrada do Kaique. Kaique ontem mostrou aquele jogador que foi muito bem no Carioca, né? Com versatilidade, com velocidade, partindo para cima, que é isso que a gente pede do Kaique, né? Ser diferente do Lucas, ser diferente do Luiz Henrique e de outros jogadores que ele tem essa capacidade. É isso, né? Foi um bom resultado no fim das contas. O próximo jogo contra o Santos, a gente tem totais condições de vencer e começar muito bem o Campeonato Brasileiro, né? Porque quanto mais pontos a gente conseguir antes
na fase final da Libertadores é melhor. Lá na frente a gente pode poupar, lá na frente a gente pode pensar em tirar um jogo para poder poupar para a Copa do Brasil, para a fase final, ou para a Libertadores. Então, se puder evitar a derrota, se puder evitar poupar metade do time, evite, porque o Fluminense está num caminho certo. O Roger está num momento bom, começou bem o Brasileiro, está na fase final da Libertadores, está na fase final da Copa do Brasil. E isso mostra que o trabalho vem sendo feito da melhor maneira, mesmo que o Roger tenha pecado e tenha sido teimoso em algumas situações. Mas aquilo, ontem ele foi teimoso pro bem, teimoso pro mal. Né? Teimoso pro mal porque se na cabeça dele o Wellington vai jogar, que o Ganso vai ter menos tempo em campo do que o Nenê quando titular, e também apostou muito na questão de que o Bobadilla e o Kaique fossem ser jogadores que mudariam o jogo, e eles mudaram o jogo. É isso aí, gente. Até o próximo vídeo. Saudações de colores.